José e Maria, como pais de Jesus, tiveram que ajustar a sua vida a grandes mudanças, como pessoas, como indivíduos, mas também como família. Eles precisaram fazer grandes ajustes em vários momentos. Ouvir a Deus e obedecer foi o fator determinante para que a vida deles se ajustasse de tal maneira para que pudesse se cumprir o propósito da vinda do Filho de Deus. Grandes mudanças, grandes desafios. Ouvir a Deus. Vamos conversar mais uma vez? Café com Palavra. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tudo parecia ser um casamento como tantos outros casamentos. Imagina preparando o enxoval, preparando a data, as festividades, a alegria, o sonho dos filhos, a continuidade da família. Era assim que esta moça adolescente ainda saindo ali para um casamento com José, Maria e José. Mas estes planos, este planejamento para uma vida, para uma descendência, é mudado a partir do ouvir Deus. Deus cria circunstâncias na vida de Maria e de José que faz com que eles precisam alterar o propósito para o qual eles tinham se encaminhado, sonhado, planejado. Com o anjo anunciando em Lucas capítulo 1 para Maria, dizendo para ela que ela seria a mãe do Salvador, diz o anjo para ela: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria diz ao anjo: como será isso se eu nunca tive relação com um homem algum? E aí o anjo diz: virá o Espírito Santo sobre você. E assim acontece uma mudança radical na vida desta jovem Maria. Mas não só na vida dela. Esta mudança radical acontece na vida de José, que agora não quer desposá-la, tem medo, está... E aí Deus também vai falar com José. Então, José agora, tendo uma situação que ele não compreende totalmente, talvez. Tendo uma situação que o expõe e precisa mudar todas as circunstâncias da vida dele, que ele não tinha planejado. Ele pode viver esta circunstância a partir da perspectiva de que ele ouviu Deus. É Deus quem está dizendo que está acima da circunstância. É Deus quem está dizendo para José e Maria: eu estou no controle da circunstância. Eu sou Deus acima dessas circunstâncias, que trouxe tantas mudanças na vida de vocês. Mas continuam. Agora vem a gestação, então quando chega quase a hora do parto, vem de novo uma circunstância. Precisa o Salvador nascer em Belém, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. De novo circunstâncias adversas vão alinhando para que este Filho de Deus, nascendo de Maria, Jesus, então possa nascer em Belém. E todo o planejamento ali da casa, do filho nascendo, o primeiro filho da casa, de novo muda tudo. E eles precisam ir para Belém. Uma situação desconfortável, uma viagem que exige, um lugar que chega, não tem o mínimo de estrutura. Eles estão totalmente à mercê daquelas circunstâncias e parece que não há nada que podem fazer. Então, ali naquela estrebaria, em meio aos animais, Maria dá à luz e ela tem uma realeza que vem visitar. Vem os magos, vem os pastores. A festa no céu dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então,
parece tão antagônico esse contexto da pobreza do nascimento, da realeza que vem visitar, da glória que acontece aparecendo nos céus, anjo cantando. E esse é o contexto que nasce Jesus. E esse é o contexto que está Maria e José. De novo, eles precisam ajustar sua vida, essa superação, essa resiliência, esse se levantar e dizer: eu não estou compreendendo, mas há um Deus que está alinhando essas circunstâncias. E agora, quando Jesus então nasce, de novo vem uma ameaça. O rei Herodes querendo matar as crianças. De novo o planejamento, vamos para a nossa casa, vamos ficar em casa, agora Jesus vai crescer. Muda novamente. E eles precisam se reorganizar de novo. E precisam agora ir para o Egito fugindo. É interessante que quando estão no Egito, eles ouvem de Deus, Deus falando a José: pega Maria e a criança e foge para o Egito, porque Herodes está matando os meninos, e eles fogem para o Egito. José protege Maria, o menino. Deus usa José para proteger Jesus das investidas já de Satanás, que quer destruir o propósito de Jesus, de vir e nos salvar morrendo na cruz por nós. Nessa perspectiva, agora estão no Egito. De novo José ouve a Deus e agora pode voltar. Então agora ele vai para Nazaré. Todas essas circunstâncias adversas, elas ganham um outro sentido para José e Maria. Todas essas mudanças que eles precisam se submeter ganham um outro sentido a partir de ouvir Deus e a convicção divina da presença de Deus, do controle de Deus naquelas circunstâncias. E continua, quando Maria está aos pés da cruz, ela está entregando o seu filho. Situação que com certeza ela também não planejou. E é nessa perspectiva que nós precisamos ter, então, conosco, quando vivemos um ano tão desafiador como esse. Um ano que nos desalojou, um ano que nos tirou de uma zona de conforto, um ano que nos desafiou a nos relacionar diferente, um ano que nos desafiou a congregar diferente, um ano que nos desafiou a olhar pessoas queridas que partiram. Um ano de perdas, um ano de dores, um ano de muitos medos. Nós temos em José e Maria uma referência de um homem e uma mulher que, ouvindo Deus, caminharam em meio a circunstâncias que exigiram deles grandes mudanças. Então, nós precisamos identificar em nossa vida quais são os espaços que nós intencionalmente dedicamos para ouvir Deus. O que temos ouvido de Deus? O que temos de verdades apreendidas que não são verdades da palavra de Deus, profundas que Deus quer nos falar, porque lemos num livro que alguém nos falou, mas porque faz parte de um processo onde eu me apropriei diante de Deus desta verdade profunda, ouvindo Deus. E ela é uma verdade, todo o meu ser agora sabe isso, não só meu intelecto sabe isso, não só minha razão sabe como um conceito teológico, mas eu simplesmente sei. Alguns anos atrás, quando eu fui me candidatar a uma vaga ao pastorado em uma comunidade, haviam várias circunstâncias adversas, inclusive de uma liderança maior do que eu, dizendo que não deveria, que não seria o lugar, que não gostariam que eu fosse para lá, mas eu tinha dentro de mim a convicção divina de que eu iria. Se alguém me perguntasse por quê, você era melhor que os outros candidatos como pastora? Não. Se alguém me perguntasse, mas quais são os fatores que te levam a saber que você vai ser a escolhida nesse processo e que você vai pastorear essa igreja? Eu não sabia dizer. Mas eu simplesmente sabia, era um saber que ia além da minha mente, da razão, da justificativa. Eu sabia com todo o meu ser. Então, esse processo nós precisamos vivenciar. Este ouvir Deus que nos dá uma convicção divina com todo o nosso ser.
E essa convicção vai além da nossa mente, além de ser uma verdade intelectual. E alguém pode perguntar, mas como você sabe? Eu sei. Nestas últimas semanas tenho me perguntado muito sobre o céu de Jesus e o quanto amo Jesus e quero estar com Ele no céu de Jesus. E foi muito lindo o processo. Tudo que eu li, ouvi nos grupos de discipulado, compartilhando o que Deus estava falando comigo, ouvindo meus irmãos falar, o que eu li na palavra, mas o que tudo isso Deus usou. E dessa forma, então agora, Deus pôde trazer para mim como uma verdade minha, onde Ele construiu em mim uma convicção divina sobre Jesus e o céu, sobre querer estar lá porque Ele está lá, querer estar aqui porque Ele está aqui. Então o que tem de comum não são novos céus, nova terra, um novo corpo. O que tem de comum é o meu relacionamento de Jesus, quem eu sou e o meu relacionamento de Jesus, além de encontrar você lá também. Então, essa perspectiva que eu fui caminhando com Jesus é uma convicção divina que eu estou tendo sobre o céu, que vai além de um estudo teológico. E nessas situações de mudança, de adversidade, que nos desafiou tanto esse ano, o quanto é importante um relacionamento de intimidade com Deus, de ouvir o Pai. Nós vamos ver a vida de Jesus. A vida de Jesus, ele nasce, ele já vem com um propósito. E ele mesmo diz, quando os discípulos dizem, fique aqui nessa aldeia, Lucas 4, tem mais pessoas aqui que querem ser curadas e anunciado, e Jesus diz, não, vamos para as outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. Jesus tinha um propósito. Já em Mateus 4, o diabo quer tirar Jesus do seu propósito, mas ele se mantém firme. Quando no final do seu ministério, diz o Evangelho que resolutamente ele se dispõe a ir a Jerusalém. Quando Pedro diz para Jesus, não, isso não vai te acontecer, não vai morrer, ninguém vai te pegar, Jesus diz para ele, arreda Satanás. Nada impede Jesus de cumprir o seu propósito. Quando os fariseus, os religiosos da época querem prender Jesus, ele sai pelos cantos e ele foge e não se deixa prender porque ele diz, ainda não é a hora. Ou seja, Jesus ouve o Pai, ele sabe que o Pai está ali no contexto, sustentando ele naquelas circunstâncias para na hora certa ele caminhar ao Calvário. Na hora certa, ele se entregar e dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na hora certa, o Pai o levantar dos mortos. Na hora certa, Jesus subir aos céus e o Pai o colocar à sua direita e lhe dar um nome que está acima de todo nome. As circunstâncias de Jesus, ele não é surpreendido. Ele vive dependente do Pai, sabendo que em toda aquela circunstância o Pai iria sustentá-lo. Lá no sofrimento, na sexta-feira santa, o Pai iria sustentá-lo e ele estava firme e resoluto, sua vontade entregue, submissa ao Pai, que o Pai iria sustentá-lo nesse propósito. Então, as circunstâncias não determinaram o que Jesus faria. Ele tinha um propósito claro e no meio daquelas circunstâncias ele ia movendo a sua vida. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito de vida? E o quanto nós vamos nos movendo diante de circunstâncias difíceis, fáceis ou alegres. Mas resolutos caminhando para a nossa Jerusalém. Para onde estamos caminhando? José e Maria ajustaram sua vida, ouvindo Deus, para que se cumprisse por meio deles aquele que era o propósito deles receberem o Salvador em sua casa, em sua família. Então, nessa perspectiva, da mesma forma, Deus quer usar a mim e a você como Ele usou Jesus. Por meio de Jesus, Deus se revelou a nós. Da mesma forma, a minha vontade precisa ser entregue. Eu preciso me mover no meio de circunstâncias
que me cercam, não reagindo às circunstâncias, mas reagindo ao que eu ouço de Deus, a perspectiva de Deus a essas circunstâncias que estão ao meu redor. E uma vez que eu vou reagindo a Deus, eu vou ouvindo Deus e vou caminhando com um propósito, não determinado pela circunstância ao meu redor, mas um trajeto de vida, uma história de vida determinada por um propósito de Deus para a minha vida, eu estou me colocando dependente, minha vontade entregue a Deus da mesma forma como Jesus se entregou ao Pai. E o Pai, por meio de Jesus, pode se revelar. Deus quer que eu e você estejamos de tal maneira entregue a Ele, nossa vontade, que Ele possa nos usar por meio de nossa vida, como por meio de Jesus Ele se revelou, que por meio da nossa vida Ele possa se revelar. Por isso precisamos, como José e Maria, como Jesus, discernir, ouvir a voz de Deus, deixar Deus gerar uma convicção divina dentro de nós e, independente das condições favoráveis ou desfavoráveis, caminhar nessa promessa de Deus, caminhar a partir desta convicção divina que Ele gera em nossa vida. Essa é a minha palavra e um convite para você, neste final de ano, olhar para o ano que passou e pensar como eu vivi as circunstâncias que me cercaram, ouvindo a voz de Deus ou sendo determinado pelas circunstâncias. Em 2021, eu quero caminhar dentro desse propósito de Deus, deixando Deus alinhar as circunstâncias em minha vida, para que eu possa ir crescendo, mas sempre focado neste propósito dele para a minha vida. As circunstâncias que eu não entendo, de dor, de perda, elas têm contribuído para eu ganhar intimidade com Deus, ouvindo a Ele e deixando Ele fluir por meio da minha vida para a vida de outras pessoas. Que Deus nos leve a um crescimento exponencial em 2021, como homens e mulheres que ouvem a Ele, que ouvem sua voz, são dependentes dEle e que possamos também ser como Jesus faz com o Pai, depende do Pai, ouve o Pai. E então, a partir dali, Deus pode se revelar por meio de Jesus. Um abençoado tempo de Natal e um tempo precioso na presença de Deus cada dia do novo ano. Um grande abraço.